Que Deus abençoe. Pastor José Pereira, da Barra da Estiva, para todo o Brasil. Pastor José Pereira, da Barra da Estiva, só um mentiroso, pastor. Só um mentiroso, não faça isso. Só acha que é bonito, é? Só faça isso, pastor. Em nome da sua biografia. Em nome, não é da dele, não. A dele tá manchada já. E eu tô falando aqui com dor no coração, porque é triste ver alguém tão popular, tão famoso, com milhões de seguidores como Eliseu, e ter uma biografia desse jeito. Não é de hoje que os pregadores falam do jeito que ele é, da forma como ele age. Um dia ele vai me agradecer por ter o repreendido publicamente, né? O repreendido publicamente, porque ninguém tem coragem de fazer isso, né? É só uma vergonha. O Eliseu se tornou uma vergonha. O Eliseu Rodrigues, tá? Não é outro, é o Rodrigues. Uma vergonha para a igreja evangélica brasileira. As coisas não andam boas para o lado do pastor Eliseu Rodrigues e para o lado do digníssimo pastor Zezito Mentirinha. Ô homem para mentir esse pastor aí da igreja. Ô meus irmãos, vocês irmãos dessa igreja aí, vigiem esse pastor mentiroso, viu? Vigiem esse camarada, é mentiroso de carteirinha. Meus irmãos, Israel fez um vídeo e jogou tudo no ventilador. Desmascarou Eliseu, o pastor lá abençoado, mentiroso, que usou o fuxico gospel, né, como isca para pegar Eliseu, para ele devolver o dinheiro. E depois ele veio aí dizendo que Israel era mentiroso, mentiu, que ele só fez uma pergunta a Israel. E Israel fez um vídeo provando tudo, meu irmão. Tudo. Botou print, botou áudio, jogou tudo no ventilador e desmascarou Eliseu, né? E o digníssimo pastor Zezito Mentirinha. Presta atenção nesse vídeo aí, em nome de Jesus. Amo vocês, Deus os abençoe. Deixa um hype no vídeo, irmão. Meu irmão, olha, deixa eu dizer um negócio aqui a você. Eu gosto muito de você. Eu amo a sua vida, meus inscritos lindos e maravilhosos. Mas deixa o like aí no vídeo, vai, em nome de Jesus. Senão vou mandar a pastora Nadir, viu? Revelar para vocês aí. Aí o negócio não vai ficar bom, né? Então, eu lhe peço, até o microfone acendeu, eu falei da pastora Nadir. Olha, deixa aí o likezinho no vídeo e hype o vídeo aí, em nome de Jesus, vá. E se inscreva no canal também, viu? Se gosta desse conteúdo. E deixa aí seu comentário, se você concorda, se você acha que Israel tá certo, ou o pastor tá certo, ou Eliseu tá certo. Deixa aí seu comentário em nome de Jesus. Também se não gosta de mim, deixa o comentário aí. Em nome do Senhor Jesus, deixa o dislike aí. Me detone aí nos comentários, me chame de fofoqueiro, me chame do que você quiser. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Amo vocês, Deus os abençoe. Presta atenção aí no vídeo que Israel postou ontem, lá no canal Fuxico Gospel, mostrando tudo. Abrindo as portas e jogando tudo no ventilador. Deus abençoe em nome de Jesus. Conversei com o pastor e eu me coloco no lugar do pastor. O pastor ficou triste. O pastor ficou chateado. É um culto em ação de graças, porque Jesus curou a esposa dele de câncer. E já estamos vendo a nova data. Vou rodar esses 500 quilômetros. Até a Luana quer ir. Dá um abraço nessa irmã. E vamos ter que alugar um carro em Palmas, ou alguém me leva, ou o pastor vem buscar. Uma vez um sábio disse que tem coisas que quanto mais você mexe, mais levanta um odor indesejado. Parece que é essa situação envolvendo o pastor Eliseu Rodrigues. Nós publicamos hoje, no vídeo no YouTube, depois publicamos um vídeo com os áudios do pastor no Instagram. Isso revoltou ainda mais o pastor Eliseu, que estava muito chateado depois da matéria que foi publicada pelo Fuxico Gospel. E eu preciso esclarecer algumas situações junto com você, porque o pastor José Pereira decidiu gravar um vídeo. O pastor José Pereira é aquele que denunciou, procurou o Fuxico Gospel, procurou a mim para denunciar o pastor Eliseu Rodrigues. Hoje eu sou surpreendido com um vídeo do pastor atacando esse canal, trazendo mentiras, ilações, situações que não ocorreram. E agora eu fiquei me perguntando, ora, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu sei que você que acompanha esse canal
de repente pode ter visto o vídeo do pastor e por essa razão é que eu preciso me posicionar para que não fique um mal entendido. Isso é obviamente prezando pelo respeito que eu tenho por vocês e pelo respeito que eu sei que vocês que acompanham o canal regularmente têm pelo meu trabalho. Eu não poderia deixar passar essa situação. Então eu vou assistir com você sem qualquer manifestação, sem qualquer interrupção, na íntegra o vídeo do pastor José Pereira e só depois eu faço os comentários e mostro para vocês que não tem nada, né? Enfim, que tudo que ele falou não passa de uma desculpa esfarrapada. E fiquei, rapaz, acho que decepção, né? É a palavra que define essa situação. Mas vamos acompanhar? Vamos assistir o posicionamento do pastor? Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor José Pereira passando aqui para dizer que eu e o pastor Eliseu nós nos acertamos. Haverá uma publicação de uma nova data. Porém, no início, eu procurei o Fuxico Gospel, realmente procurei, isso eu não nego. Porém, eu só fiz uma pergunta para o Fuxico Gospel sobre a situação, mas não expus a veracidade de tudo que aconteceu. É tanto que o Fuxico Gospel perguntou se podia publicar somente o que eu já tinha perguntado para eles, porque envolvia o nome do pastor Eliseu. Porém, eu falei que ia responder, que eu estava em um momento de difícil comunicação, mas horas depois eu responderia. Depois, tudo se acalmou e eu consegui me acalmar, mesmo com base de medicamento e etc. E aí eu não respondi mais o Fuxico Gospel. Porém, não tem um print meu no Fuxico Gospel, não tem nada comprometedora do pastor Eliseu no Fuxico Gospel. Eu apenas fiz uma pergunta para o Fuxico Gospel concernente a algo que tinha acontecido, que não compareceu na agenda, por isso, por aquilo outro, mas não tem nada concreto dizendo assim, não, mas o pastor me mandou print, o pastor me mandou isso, o pastor me mandou aquilo. Aí eles perguntaram se podia usar o meu áudio, que ainda está com eles ainda, porque eu não escondi nada. Entendeu? Mas depois que nós nos retratamos, eu e o pastor Eliseu, eu nem mais falei com o Fuxico Gospel. Quando eu pensei que não, já fui surpreendido hoje. Vários pastores que me conhecem me mandando a mensagem. Porém, o Fuxico Gospel divulgou algo que eu perguntei. Eu não expus, eu não falei detalhes, não teve nada disso. Eu fiz uma pergunta. E em cima da pergunta, o Fuxico Gospel já detonou aí. Mas eu quero dizer que eu e o pastor Eliseu, nós nos acertamos. Entendeu? Nós nos acertamos. E em breve, em uma data bem próxima, o pastor Eliseu vai estar aqui pregando. Inclusive para os críticos, que criticaram aí tanto a ausência dele como a minha indumentária, por não ter ele aqui. Inclusive colocaram em xeque a minha índole. Mesmo sabendo que era um culto de ação de graça, pela uma cura que minha esposa recebeu, não respeitaram nem a minha esposa, pelo processo que passou. Então, de todas as maneiras, foi ruim essa situação. Mas eu quero dizer que eu, pastor Zé Pereira, tenho aqui, e o Fuxico Gospel pode colocar aí, se eu autorizei eles divulgar alguma coisa. Não autorizei, não tem. A mesma conversa que eles têm, eu tenho. A mesma pergunta que eles me fizeram, eu tenho, que eu não respondi. Entendeu? Não respondi. Mas já está resolvido. Se eles queriam notoriedade, tiveram. Entendeu? Mas já foi resolvido entre eu e o pastor Eliseu. Então, só passando aqui para dizer que já foi tudo resolvido. Graças a Deus. Entendeu? Hoje, um dia que minha cabeça não tá bacana, porque volta tudo de novo. Querendo ou não, a gente sofre novamente. Entendeu? Porque a gente não tem amnésia, as coisas acontecem, você fica lembrando e tudo. Sem falar que teve irmãos da igreja que não acreditou na minha palavra. Eu, como pastor, não acreditou. Não, você nunca nem falou com o Eliseu nem sabia dessa agenda, Eliseu nem ia vir, tal. Já foi tudo esclarecido, irmão. Então, apaga esse fogo. Toca o barco de vocês para frente, que eu vou viver minha vida, o pastor Eliseu vai viver a dele. E ele vai continuar sendo o homem de Deus que ele é. Vai continuar pregando e o povo ouvindo e Deus fazendo maravilhas. Amém? Que Deus abençoe. Pastor José Pereira, da Barra da Estiva, para todo o Brasil. Pastor José Pereira da Barra da Estiva, o senhor é um mentiroso, pastor. O
Só mentiroso, não faça isso. Só acha que é bonito, é. Se você é chamado de mentiroso num canal de fofoca, né? Como vocês falam, é fofoca. Se você é chamado de mentiroso em rede nacional, cara, como é que pode uma coisa como essa, né, cara? E sabe quem sou eu aqui? Quem é essa pessoa que vos fala? Eu sou o otário da história. Sabe quando você tem um vizinho, um casal vizinho seu, que vive brigando, aí você vai lá e tenta ajudar e vai dar conselho pra mulher, rapaz, ele tá batendo em você, procura a delegacia, denuncie. Aí quando você sai, aí ela vai dizer pro marido, marido, o fulano veio aqui dizer que era pra denunciar você. Quem é o otário? O otário sou eu, né? O otário aqui sou eu, que tô comprando briga sem precisão. Que tô comprando briga. Cara, eu fiz um vídeo defendendo esse rapaz aqui. Eu fiz um vídeo falando de como ele foi lesado pelo Eliseu. E ele tem a coragem, a cara de pastor. Sou muito mais velho do que eu. Só tem idade de ser meu pai. E eu aqui, lhe chamando de mentiroso. Só acha bonito pra sua cara isso? Com todo respeito, só acha que é? Quer a prova de que é mentiroso? Vou mostrar a prova de que é mentiroso. Vamos lá? Bom, primeiro eu preciso só dizer uma coisa, né? De tudo que ele disse em 4 minutos de áudio, uma coisa é verdade. Já adianto. De fato, eu perguntei se ele me autorizaria a publicar o áudio e ele não respondeu. É a única coisa que ele faz. É não responder. Agora dizer que só fez uma pergunta só me deu munição para fazer uma matéria de quase que 600 palavras. Todas as informações que eu publiquei na matéria, no site, vieram do pastor José Pereira. Como é que o senhor me dá informação para publicar uma matéria com 600 palavras? E o senhor tem a coragem de gravar um vídeo dizendo que só me fez uma pergunta? Vamos lá. Aqui está o WhatsApp do pastor Zé Pereira. Aqui foi na quinta-feira, quando ele me chama às 23h03. Quinta-feira é o dia do evento. Quinta-feira é o dia do evento que Eliseu não foi. Disse que estava no Acre quando estava em Goiânia. Dia 23, ou melhor, quinta-feira às 23h03 o pastor dá uma boa noite. Aqui, pastor José Pereira. Aí ele altera a duração, né? Deveria ter colocado para 24 horas. Colocou para 90 dias. Obrigado, viu? Aí ele me liga às 23h05. Porque ele sabia que o que a gente ia conversar adiante poderia prejudicá-lo. Então ele muda a duração da conversa. Atentar Brasil. É assim que funciona. Aí me liga às 23h05. Não dá para atender alguém às 23h05, né? Não dá. Na sexta-feira de manhã, ansioso, talvez nem dormiu, coitado, por conta do que passou, porque o pastor Eliseu Rodrigues recebeu o dinheiro dele e disse que estava no Acre com o avião, não tinha conseguido embarcar, mas estava em Goiânia. O pastor Eliseu, ou o assessor do Eliseu, enganou o pastor. O pastor José Pereira foi enganado. Você sabe que foi, eu sei, o pastor Eliseu sabe, o assessor do Eliseu sabe, o Zé Pereira sabe, e agora a igreja do pastor Zé Pereira também sabe que foi. Porque o pastor Eliseu Rodrigues estava em Goiânia, quando o assessor dele, segundo o pastor Zé Pereira, disse que ele estava no Acre com o avião lá, sem poder embarcar, porque, não sei. Enfim. Às 7h11, lembro que o pastor Eliseu mentiu. Foi o pastor Eliseu o primeiro mentiroso da história aqui. É outro que é feio, para alguém do tamanho dele, eu tá chamando de mentiroso aqui na rede social. Mas é o que disse o pastor Zé Pereira sobre ele, né? Diz que ele mentiu. Então vamos lá. Aí, às 7h11 da manhã, ele dá bom dia, logo cedo, ao raiar do dia. Aí, às 7h32, eu respondo, bom dia. Como a gente faz, diz ele, como a gente faz para divulgar uma informação? Aí eu digo, basta enviar as informações. Né? Basta enviar as informações. Ele manda mensagem às 7h54, eu respondo às 8h12. Aí ele segue. Posso mandar um áudio para você analisar do que se trata? É sobre uma agenda com Eliseu Rodrigues. Pode sim, respondo eu. Aí ele manda esse áudio. Eu sei que você já deve ter ouvido, mas se você não viu, por alguma razão, vamos ouvir juntos aqui. Oi, bom dia. Pastor José Pereira aqui falando da Assembleia de Deus em Barra da Estiva, município de Goiatins, Tocantins. Sou pertencente à Convenção CA de Seta, uma das maiores convenções em termos geográficos do país. E estou presidindo esse campo aqui tem 4 anos. Minha esposa passou por um processo rigoroso, um câncer, e lutamos com toda a fé e o Senhor nos deu vitória. Porém, contratamos o pastor Eliseu
para pregar no culto de ação de graça que seria realizado dia 6, na quinta-feira que passou ontem. O pastor Eliseu não apareceu, não veio. A gente cumpriu todos os requisitos que eles pediram. Eu tenho um print, eu tenho tudo, eu tenho um depósito, eu tenho tudo. E depois o cunhado dele, Daniel, alegou que ele não veio porque ele perdeu uma conexão, que ele estava no Acre. E depois a gente descobriu que ele não estava no Acre, ele estava em Goiânia, infelizmente. Ele não atendeu minha agenda, não sei por qual motivo. Eu convidei várias lideranças, entre elas outros pastores, o próprio presidente da convenção, e várias pessoas foram convidadas. Ao todas, a gente teve 400 confirmações de pessoas que estariam no evento. E matamos gado, fizemos tudo uma despesa. O Eliseu não apareceu. Pedi para fazer um vídeo, para ele até justificar. Não fez o vídeo, porque na realidade ele não tinha como fazer vídeo, porque no vídeo ele tinha que falar onde ele estava. E todos sabem que ele estava em Goiânia, não estava onde que o cunhado dele falou. E isso nos causou um prejuízo enorme, não só financeiro, mas a nossa honra, a nossa moral, entendeu? Que era um culto de ação de graça. E isso nos prejudicou muito. E eu queria ver como é que faz pra gente colocar isso pro povo saber o que de fato acontece com pastores de igreja pequena, mas mesmo assim, honrando os seus compromissos. A pergunta que ele faz. No final, depois de 2 minutos e 20 de áudio, ele diz assim, eu quero ver como é que a gente faz pra divulgar isso, pra os irmãos saberem o que eles fazem lá, no final. Colocar isso pro povo saber o que de fato acontece com pastores de igreja pequena, mas mesmo assim, honrando os seus compromissos. Essa é a pergunta que ele disse que fez. Um áudio de 2 minutos e 22 segundos. Essa é a pergunta que o pastor José Pereira disse que fez. Contou toda a história. Aí eu perguntei, porque, veja bem, com tudo que ele falou aqui, eu já tinha subsídio suficiente para publicar a matéria. Não é? Claro que tinha. Só faltava uma informação, que é a que eu faço a seguir. Mas aí eu pergunto, o senhor me permite divulgar esse áudio? Por que permite divulgar esse áudio? Porque com áudio não teria dúvidas. Com áudio, não era eu falando. Não seria eu acusando ele. Com áudio seria o próprio pastor relatando o que aconteceu. E quem quer denunciar, o meu irmão, na hora, pode soltar. Pode falar aí, diga que foi eu que mandei. Quem quer denunciar. Atentar para o que eu estou falando aqui. Quem quer denunciar. Quem não quer. E tem quem não quer, Zé, eu tenho. Vou já dizer quem é a outra categoria de pessoas. Calma aí, Brasil. Só me permite divulgar seu áudio? Eu digo isso às 8h31. Às 8h32. Qual foi o valor do cachê cobrado por ele? Aí ele responde, 5.500, desse valor foi passado 4.000, e o resto era no dia do evento. 5.500, pagou 4, o resto era no dia do evento. Ele responde imediatamente. Aí eu de novo, pode me enviar o comprovante? Para poder justificar a matéria e a informação, né? Isso aqui é levantamento de dados, de elementos probatórios para a matéria. E ele responde. Aí quando fui ontem, já bem tarde da noite, eu tentei pedir um vídeo esclarecendo e tudo. E aí eu falei que se não tivesse o vídeo, eu ia procurar vocês e ia expor. Aí automaticamente o Daniel, o cunhado dele, começou a devolver os Pix. Bom, aqui é uma parte importante da situação. Porque o pastor diz assim, ontem eu pedi um vídeo para ele dizer, explicar para a igreja, porque o pastor estava se passando por mentiroso para o povo lá. Então é natural que ele quisesse provar que ele não estava mentindo. Até porque hoje nós ficamos sabendo que ele teria conseguido arrecadar patrocínio para custear essa despesa da viagem do pastor Eliseu, né? Lembrando, não é só cachê, não é só R$5.500 de cachê, é R$5.500 de cachê, mas é o traslado do aeroporto até a cidade, da volta, o hotel, a alimentação, a passagem aérea. Para aquelas pessoas, eu sempre gosto de falar isso, porque tem gente que diz assim, gente, mas é 5.500, depois que tira passagem, depois que tira hotel, não fica nada pro bichinho. Não, é cachê. As despesas são por fora, o pastor tem que pagar. E aí a informação é que ele teria conseguido até dinheiro emprestado, pastor Zé Pereira, para levar o Eliseu. Entende? E eu... Enfim, aí ele disse, faça um vídeo para mostrar para as pessoas que eu não estava mentindo. E o cara não faz. E aí o que ele diz? Se você não devolver o dinheiro, eu vou denunciar ao Fuxico Gospel. Isso aqui já é na sexta-feira ele falando comigo, mas ele relata o que aconteceu no dia anterior, ainda na quinta-feira, na madrugada da quinta-feira. Quando ele cita que ia denunciar para o Fuxico, o que acontece? O assessor já começa a mandar o Pix. Não mandou tudo não, viu? Mandou um pedaço, mandou outro pedaço, quando mandou outro pedaço no dia seguinte. É ele que está dizendo aqui. Ouça. Eu ia procurar vocês e ia expor. Aí automaticamente o Daniel, o cunhado dele, começou a devolver os Pix. Devolveu o Pix
e hoje devolve o restante do combinado, do que já tinha passado para ele, né? E só que para mim não é o dinheiro, foi a forma que fomos tratados, entendeu? Muita gente, minha esposa, esperando esse momento para testemunhar o que Deus fez na saúde dela diante de todos e todos, e a gente passou por esse vexame. Vários convidados, foi convidado algumas autoridades amigas da gente, como o presidente da convenção, governador do estado, alguns deputados, vereadores, sem falar dos pastores, presidentes de campo das cidades adjacentes. E aí a gente teve que fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo 4 horas da manhã, ele dando uma justificativa para o povo, e depois descobri que a justificativa que eu fiz não procedia com o que eles me contaram. Muita situação. E eu fiz o vídeo falando exatamente sobre isso. Não é sobre dinheiro, né? É sobre a expectativa que foi criada, é sobre a situação do pastor. E lamento profundamente ainda, e digo, né? Que absurdo, né? Que absurdo ele ter pago, ter contratado um artista para pregar na igreja dele, o artista não ter mentido, inventado uma situação que não era verdadeira. E se devolver o dinheiro porque sabia que estava mentindo. Se devolver o dinheiro porque sabia que estava errado. Aí vamos lá. Depois disso, isso é 8h37 esse áudio. Aí eu de novo, posso divulgar os áudios? Eu comecei a sacar ali o que estava acontecendo. Aqui eu comecei a entender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Estava acontecendo o que geralmente acontece. A gente recebe a denúncia de alguém que chega aqui e diz assim, ó, o pastor Zezinho, ele tá me devendo um dinheiro assim, assim, assado. E eu queria denunciar. E aí? Dá para publicar? Eu digo, dá, me manda as informações que a gente publica. É sempre, se você observar aqui em cima, na conversa, quando ele diz assim, ó, como a gente faz para divulgar a informação? Basta enviar as informações, é sempre que eu digo. Quando eu digo isso aqui, o que o camarada faz? O camarada printa e manda pro pastor Zezinho. Tá vendo aí? Se não pagar, vai pro fuxico. Se não pagar, o pessoal tá lá esperando já. Aí eu fico que nem um otário aqui, que nem um besta. Pastor, fulano, e aí? Cadê as informações? Vai mandar agora? Não mando já. Tô no carro, tô no trânsito, chego já. E fica enrolando a gente aqui, entendeu? Por quê? Porque é o tempo de enrolar a gente aqui e de pressionar o camarada lá. Quando o camarada lá paga, o que ele faz? Some. Nunca mais aparece. Nunca mais aparece. Eu saquei o que estava acontecendo aqui, porque eu estou dando pressão, insistindo. Pastor, só me autoriza a publicar. O senhor está tão revoltado, tão indignado. Me deixa publicar esse áudio. E eu coloco, posso divulgar? Pastor, o senhor está aí? Ele sumiu. 3 minutos em silêncio aqui. Aí ele vem às 8h44. Sim, estou. É porque eu estou dentro de uma sala de aula. E aí eu estou conversando os minutos. Mas eu vou sair 11h20. E aí, de 11h20 eu tenho até meio-dia para falar com você. Qual horário eu posso estar falando com você todos os detalhes? Observa, ele podia estar realmente ocupado. É normal, né? Durante o horário comercial. Percebeu que ele não toca nada no assunto do áudio? E eu insisto, então me mande um áudio com os detalhes, um áudio que eu possa divulgar para que as pessoas saibam o que aconteceu. Aí ele responde, ok, vou mandar. Isso aqui é na sexta-feira, às 8h56 da manhã. Da sexta-feira. Pronto. Acabou. Nunca mais eu falo com esse pastor. Só que lembre, eu tenho as conversas aqui. Eu tenho as informações aqui. Eu tenho os áudios dele. Eu tenho o relato dele. Eu tenho tudo. Eu tenho a denúncia dele. E eu vou lá pesquisar, confirmo que ele realmente é pastor da igreja que diz que é pastor, é membro da convenção que ele diz que é membro, mora na cidade que diz que mora, e tinha a divulgação da agenda com Eliseu do jeitinho que ele falou. Informação verdadeira. Tem um depoimento do cara, então eu vou publicar. Na segunda-feira, o que acontece? Na segunda-feira, depois do almoço, depois de comer uma boa feijoada, eu digo, vou publicar agora a matéria do pastor Zé Pereira. Não é possível que o pastor foi enganado pelo pastor Eliseu Rodrigues. Que absurdo. Eu ainda revoltado, né? E começo a escrever a matéria. Preparo a matéria, ouço os áudios dele e começo a escrever. E aí, quando a matéria está pronta, o que eu faço? Eu chamo o pastor Eliseu Rodrigues ontem, né? Segunda-feira. Chamo o pastor Eliseu Rodrigues e manda essa matéria, essa postagem aqui, esse texto, né? Não dizendo, pastor Eliseu, a paz do Senhor. Aqui é o Zé Nascimento, jornalista do Fuxico Gospel. Estamos apurando o relato do pastor José Pereira, da Assembleia de Deus
em Barra da Estiva, no Tocantins, sobre a agenda marcada com o senhor para o culto de ação de graça no dia 6. Segundo ele, houve um acerto de cachê de 5.500 e 4.000 antecipado, divulgação de sua presença, e mesmo assim o senhor não compareceu. Ele cita ainda divergência na justificativa e posterior devolução dos valores. Gostaríamos de registrar sua versão oficial antes da publicação. Aguardo seu posicionamento. Israel Nascimento, Fuxico Gospel. Que hora é, pessoal? Que hora é que eu mando essa mensagem? Às 14h58 da segunda-feira. Lembre-se que a gente está em um hiato de 3 dias já sem falar com o pastor Zé Pereira. Na segunda-feira, às 14h58, eu mando essa mensagem para o pastor Eliseu Rodrigues. Aqui e no Instagram. No WhatsApp e no Instagram. Ok? Ok. Corta pro Zé Pereira de novo. Aí, quando é na segunda-feira, às 15h10, portanto, quase 12 minutos depois de eu falar com o pastor Eliseu Rodrigues, pedindo a justificativa dele, uma explicação, uma nota, um posicionamento, que ele disse que eu fui covarde, que eu fui mentiroso. Meu Deus. 12 minutos depois, eu recebo esse áudio do pastor Zé Pereira, que estava em silêncio a semana inteira. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, aqui é o pastor José Pereira. Eu procurei vocês aqui do Fuxico Gospel em um momento de fúria, em um momento de raiva, que as coisas não tinham dado certo como projetado. Porém, a gente já se resolveu. O pastor Eliseu remarcou uma agenda, inclusive vai estar mandando um vídeo aqui para a igreja, falando o que aconteceu, tudo certinho, já foi remarcado a agenda e o assunto já está resolvido, beleza? Ou seja, se você, assim, tiver na mesma frequência que eu tô, você vai entender que quando eu chamei o pastor Eliseu Rodrigues pedindo o esclarecimento dele, ele ignorou, não quis falar, não quis responder, chamou o pastor Zé Pereira, não sei se ele ou se o assessor dele, e disse: pastor, resolva aí. O pessoal do Fuxico agora quer publicar. A gente já devolveu o dinheiro. Você não disse que não ia publicar mais? Você não disse que não ia denunciar mais porque a gente já devolveu o dinheiro? Aí ele vem aqui e manda esse áudio. 12 minutos depois. E o pastor Eliseu, silêncio do cemitério, não fala nada. Veja, os caras acham que o cara é otário, né, irmão? Ele pode até colocar o que ele quiser lá, mas otário não dá pra colocar, não. Eu até fui, né? É verdade, fui otário mesmo, nesse caso aqui. Aí eu respondo assim, ó. Olha só, ele manda às 15h10. Aí eu respondo: que bom que foi resolvido, parabéns. Às 15h13. Aí ele... Aí, 15h13. Aí eu publico a matéria. Meia hora depois eu publico a matéria. Meia hora depois de eu ter contactado o Eliseu. Aí o pastor vem aqui: gostaria que retirasse a publicação, por gentileza. O Zé Pereira. Por quê? Porque estava recebendo pressão do Eliseu e do assessor dele. Certamente, irmão. O acordo com certeza era: você devolve o dinheiro e eu retiro a denúncia do Fuxico. Você tem dúvida disso? Você tem alguma dúvida de que era assim, um acordo? Aí, gostaria que retirasse a publicação, por gentileza. E eu respondo: lamento, isso é impossível. Um grande abraço. Por que é impossível? Só, tá aqui. Morreu o assunto, não respondi mais. Ele não falou mais e vida que segue. Isso aqui é quando eu publiquei a matéria no site, não tinha áudio. Só que, gente, presta atenção, depois que eu publico essa matéria sem o áudio, o Eliseu fica em polvorosa lá, ele fica endemoniado, o cão entra no couro dele, ele vai pro stories do Instagram, me chama de covarde, de mentiroso, diz que eu não chamei ele, diz que não dei espaço ao contraditório, ele faz o escarcéu, você viu. Depois ele vai fazer 2 lives no Instagram dele, me chamando de covarde, de mentiroso. Eu confesso que eu nem assisti todo, porque tinha coisa lá até sem fundamento nenhum, e foi tão baixo que eu nem quis assistir. Esse é o pastor que ganha 5.500 de uma igreja pequena, que cobra mais de igrejas maiores. Ele até disse assim que desafia a dizer que, a provar que ele pede 15, 20 mil. Eu nunca disse que ele pede 15, 20 mil de cachê. Eu disse que ele pedia 7, uma vez eu disse que ele pedia 5, agora a gente tem a prova, né? O pastor tem áudio aqui, tem a mensagem dele dizendo que ele cobrou 5.500. Então, eu vou por esse caminho, né? 5.500. Aí, quando o Eliseu faz isso, ele começa a provocar os seguidores dele, talvez você que é seguidor dele está aqui acompanhando, ele começa a provocá-los para vir no perfil do Instagram do Fuxico e denunciar o perfil. Eu confesso que eu não vi ele provocar, mas ele dizer: vai lá e denuncie. Mas o jeito que ele fala, ele tem uma legião de seguidores
que gostam muito dele e que fazem aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer. E eu comecei a receber mensagens das pessoas dizendo, vamos denunciar, tá denunciando, até vi nos comentários as pessoas provocando isso, né? Denuncia, tem que denunciar, tem que denunciar. Confesso que eu não vi efetivamente ele, não do vídeo, mas eu não vi, tá? E ele começa a informar as pessoas contra o perfil, porque era uma matéria, era só um texto. Gente, eu peguei o print da conversa para provar que eu tinha chamado Eliseu antes de publicar a matéria e publiquei no feed o que tinha lá de comentário de gente dizendo, quem garante que aí é mesmo o pastor Eliseu falando com ele? Quem garante que aí não é montagem? Quem garante que ele realmente não chamou o Eliseu? Eu acredito no pastor Eliseu, ele está mentindo. Eu não tinha outra alternativa senão publicar as provas de que a denúncia era legítima. E por essa razão, mesmo sem autorização expressa do pastor Zé Pereira, eu publiquei os áudios para mostrar que a informação vinha de uma fonte original, né? Nem verdadeira ou confiável. Era o próprio pastor Zé Pereira dizendo. E por essa razão eu publiquei esses áudios. Por quê? Eu falei, pô, se eu não publicar agora, o Fuxico fica desmoralizado. E você que acompanha o nosso perfil no Instagram ou aqui no canal sabe que eu só publico as coisas quando tenho certeza, né? Lembra do caso do pastor Paulo Júnior, que eu falei a mesma coisa também? Eu falo, eu tenho a prova, mas não posso publicar. Mas se ele processar, eu publico a prova. Lembra disso? Está guardado até hoje. Se ele processar, a gente expõe a prova. A mesma coisa aqui. Eu tinha o material, eu tinha um áudio do pastor, e agora eu fui forçado a publicar. E por essa razão, eu publiquei o vídeo hoje pela manhã, com o vídeo aqui no YouTube, contendo o áudio do pastor Zé Pereira. O mesmo áudio que ele disse agora nesse vídeo se tratar de uma pergunta. Não faça isso, pastor. Você não está fazendo uma pergunta. Você está fazendo uma denúncia grave. Agora, se você está achando que aqui é um cabaré, o cara chega aqui, faz o que quer e vai embora, funciona desse jeito, com todo respeito. Se o senhor procurou a gente para denunciar, o senhor não pode chegar aqui, fazer a denúncia e depois tirar a denúncia. Pode fazer isso? Não pode. Né? Quem seria eu? Qual o respeito, qual credibilidade eu teria com quem acompanha o canal? Ficar sabendo de uma barbaridade como essa que o Eliseu fez com o senhor, com a sua esposa, com a sua família, com os membros da sua igreja, e não publicar aqui. Já pensou se eu não publicasse? Já imaginou se eu não publicasse? Então, por respeito a quem me acompanha, eu publiquei. E o senhor fazia um papel desse, de porque o senhor pegou o dinheiro de volta e se resolveu, sei lá como, dizer que não mandou mensagem nenhuma, que só mandou uma pergunta. Não faça isso, pastor. Em nome da sua biografia. Em nome, não é da dele não. A dele está manchada já. E eu tô falando aqui com dor no coração, porque é triste ver alguém tão popular, tão famoso, com milhões de seguidores como Eliseu, e ter uma biografia desse jeito. Não é de hoje que os pregadores falam do jeito que ele é, da forma como ele age. Um dia ele vai me agradecer por ter o repreendido publicamente, né? O repreendido publicamente, porque ninguém tem coragem de fazer isso, né? É só uma vergonha. O Eliseu se tornou uma vergonha. O Eliseu Rodrigues, tá? Não é outro, é o Rodrigues. Uma vergonha para a igreja evangélica brasileira. É o cara que fala as coisas tão bonitas, rapaz, mas não consegue viver aquilo que ele prega no altar. Aquela exortação toda que ele dá nos outros, ele deveria fazer olhando no espelho. Porque a palavra do crente, ela tem que ser sim ou não. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. Mas o meio termo não é coisa de crente. É coisa de pessoas. Enfim, é isso. Então, pastor Zé Pereira, tá dado o recado. Você que nos acompanha, infelizmente eu tive que fazer esse, não é nem desabafo, né? Esclarecimento para você saber por que eu publiquei os áudios e para você saber que não foi só uma pergunta, não. De fato, ele fez uma denúncia. Gente, um abraço, deixa o like, comenta o que vocês acham aí. Um grande abraço, tchau, tchau. No meio da escuridão, a mentira reinou. Muitos se levantaram, mas ninguém questionou. Lobos disfarçados, vendendo ilusão, mas a verdade um dia explode no sermão. E quem tem olhos pra ver, que veja a hipocrisia vestida de igreja. Mas a máscara um dia vai cair e a verdade sempre vai ressurgir. Eric Ribeiro,
profetas, a luta continua, ele não muda. Palavras vazias, promessas no altar, mas a fé verdadeira ninguém pode comprar. O dinheiro sujo, falso pregador, usando o nome sagrado do Senhor para enganar com o povo, contrelar, arrancando até o último centavo. Oh, mas quem engana não dura, a justiça divina um dia vem. Pode mentir, pode disfarçar, mas quando a verdade chega não tem para onde escapar. Eric Ribeiro, oh, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os herages mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar. Eric Ribeiro, oh, a voz da verdade, desmascarando a falsa santidade. Não se vende, não se cala, nem se curva contra os hereges mentirosos e falsos profetas. A luta continua, ele não muda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos profetas, o tempo do juízo chegará. Da justiça do Deus Todo-Poderoso você não irá escapar.